pessoal, a dúvida de hoje é: posso aplicar resina sobre superfícies pintadas? Oi pessoal, para variar eu vou ter que pedir para vocês uma coisa que o YouTube vem me pedindo, que é pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, para que eu possa beneficiar mais pessoas, porque o YouTube vê esses tipos de coisa. Mas vamos diretamente ao assunto. Posso aplicar resina sobre superfícies pintadas? De forma geral, não é que não possa, pode. Qual que é o grande problema de você aplicar resina sobre superfícies pintadas? Então vamos pensar em qualquer superfície convencional. Eu tenho uma camada, estou exagerando, tá gente, de uma pintura. Quando eu aplicar a resina, dependendo do tipo de pintura e depende do tipo de superfície também. Se é uma tinta que ela deu assim, uma selagem muito grande sobre essa superfície, então lembre-se que a resina, quando você aplicar a resina aqui por cima, aqui o epóxi, e aqui a pintura. De forma geral, a resina ela vai ancorar sobre a pintura. Então, se você não tiver certeza de que essa pintura está muito bem ancorada nessa superfície que você pintou, o que pode acontecer? Pode acontecer da resina soltar junto com a tinta, e aí sai a peça inteira com a tinta descascando da sua superfície. Isso daí vai atender normalmente quando são tintas de baixa aderência ou com superfícies que não têm uma grande porosidade, onde ele não conseguiu ancorar. Então quando você pinta com tintas que não são consideradas de grande ancoragem, por exemplo, uma tinta a óleo, uma tinta acrílica, eles não são materiais que possuem uma aderência tão grande, tanto que muitas vezes você até consegue descascar. Então, se você aplica a resina sobre a tinta que selou aquela superfície, ela pode soltar tudo junto. O que pode acontecer às vezes? Se você tem uma tinta, por exemplo, uma tinta acrílica, e você aplicou sobre uma superfície porosa, por exemplo, uma tela, madeira ou até papel, o que vai acontecer é que essa tinta acrílica ela conseguiu penetrar na porosidade da superfície. Aí ela acaba tendo uma ancoragem um pouco melhor. Aí a resina vai conseguir aplicar sobre a superfície e não vai ter grandes problemas de sair. Isso a gente levando em conta aplicações de resina onde não vão sofrer nenhum tipo de esforço mecânico. Então pancadas, torções, algum tipo de esforço mecânico. Então ela vai conseguir se manter porque a tinta conseguiu penetrar nessa superfície. Quando você aplica, por exemplo, sobre uma superfície que é mais lisa, então, por exemplo, sobre uma fórmica, sobre um metal ou coisa parecida, é mais difícil, porque essas superfícies não são porosas, a tinta não penetra tanto. O que algumas técnicas que você pode fazer, dependendo da aplicação também, é o seguinte. Vamos pensar, então, numa superfície qualquer. Vixe, essa tinta, isso aqui já está falhando. Uma superfície qualquer. E você quer aplicar uma pintura. Porém, você aplica uma pintura só em uma parte dela. Aí, você aplica resina em toda ela. O que vai acontecer é que mesmo que essa tinta não tenha grande ancoragem, a resina aqui ela tem pontos que está sem tinta para ancorar. Então ela vai fazer como se fosse uma capa sobre essa pintura para que ele consiga segurar. Então às vezes, quando é uma tinta que não tem grande ancoragem, você pode fazer esse tipo de coisa. Toma cuidado com alguns tipos de tinta, por exemplo, tinta a óleo tem esse nome porque ele possui óleo na sua formulação para fazer a secagem. Então esse óleo às vezes pode repelir um pouco a resina. Se você aplica uma camada muito fina de resina sobre a tinta a óleo, ele pode abrir.
para que ele não tenha esse tipo de abertura, você tem que colocar uma espessura maior para que ele não consiga repelir. Então, alguns tipos de tinta você tem que ter um pouco de cuidado quando vai fazer a aplicação da resina. No caso de tintas acrílicas, normalmente ele fica bem mais seco. Algumas tintas acrílicas são até meio porosas, então a resina, a tinta acrílica vai até absorver um pouco da resina. Por exemplo, pessoas que fazem quadros ou pinturas em tinta acrílica, que aplicar uma resina para dar uma dimensão diferente, uma aparência diferente, dá para fazer. É uma peça estática, vai estar pendurada, não vai ter grandes esforços mecânicos, mas procure sempre que a tinta esteja muito bem seca. Ela não pode ter umidade, não pode ter resíduos de solvente, porque se tiver umidade, água ou resíduos de solvente, ele pode depois provocar bolhas, desplacamentos, coisas assim, porque algo que está lá dentro que é evaporar vai formar uma pressão muito grande sobre esses tipos de peça. Então só tomar cuidado com isso, que esteja muito bem seca na maioria dos casos. E obviamente, durante o processo de secagem, evitar que caiam sujeiras, que caiam fuligens, oleosidades do ar, para que depois, quando você aplicar a resina, ele também não sirva como um desmoldante para atrapalhar essa aderência. Ok, gente? Por isso também que muitas vezes eu recomendo, às vezes, você fazer uma selagem, né, se for possível, uma selagem com a resina pigmentada, para que essa aderência seja muito melhor. Então, se você faz uma base, uma selagem com a própria resina pigmentada, você vai ter uma garantia de ancoragem e de aderência muito maior. Acredito que tenha ficado muito bem claro, mas não ficando, vocês já sabem, como sempre. Me manda e-mail, faz um comentário e se tiver algo para acrescentar para ajudar as pessoas, complementa aqui nos comentários. Até a próxima, tchau!